Só com o cupom FBUTEC você ganha até R$100 de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. O que é o Galvão? Cara, o Galvão, junto com o Luciano do Vale, são os dois maiores narradores da história. O Galvão é o maior narrador da história porque o Luciano, infelizmente, faleceu. Né? Então não teve uma continuidade maior na carreira do Luciano. Mas o que o Luciano fez para trás credencia, sem dúvida alguma, o Luciano do Vale para a história das narrações de TV. O Galvão, ele é o seguinte... O Galvão, fazia todos os esportes, ele segurava a barra de todas as situações, diversas vezes a gente entrando no ar, que eu falava, caraca, caiu a casa, o cara dava um nó e pá, saía, vamos segue o jogo. O cara é esperto pra cacete no lance de... sabe tudo de televisão, sabe tudo de transmissão. Um cara que eu convivi por 25 anos direto, porque eu fiquei 25 anos na TV Globo. As pessoas, muita gente escreve assim, pô, 24, 23. E eu falo que eu entrei em 97 na TV Globo, e mesmo assim tem gente que escreve, eu acho que para diminuir a importância do tempo que eu fiquei lá, de propósito, porque eu fiz a final do Campeonato Brasileiro de 97. Palmeiras e Vasco. Palmeiras e Vasco. Eu fiz a final da Libertadores de 97, Cruzeiro e Sport Cristal. E eu fiz a final da Copa do Brasil de 97, que foi Botafogo e Juventude. Não foi em 97? Foi. Ou foi em 98? Não, putz. 98 foi Palmeiras e Cruzeiro. Então, 97. 97 eu fiz Juventude. Eu cheguei na TV Globo em julho de 97 e até dezembro eu fiz 3 finais. Já direto. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. E a pessoa, Galvão? Então, eu trabalhei 25 anos com o Galvão, nós viajamos o mundo juntos. Nós fizemos Copa do Mundo, várias Olimpíadas, fizemos amistosos da seleção brasileira pelo mundo todo, fizemos Champions League no estádio, pelo mundo todo. Nem sempre a gente estava em harmonia, nem sempre nesses 25 anos a gente estava um afim do outro, sabe? Mas nunca foi desrespeito, nunca teve nada. E, porra, eu considero o Galvão pra cacete, meu irmão. O Galvão estreou o canal dele e me convidou para ser comentarista lá, junto com o Zico, né? Eu fui. Podcast dele, Fala Galvão, né? Fala Galvão, me convidou, eu fui fazer. Já convidei o Galvão pro Casão Pode Tudo, ele vai vir. Quero ver, esse eu quero ver. Então, cara, assim, hoje nós estamos praticamente no mesmo time, né? Sim. Nós estamos no mesmo time. Nenhum dos dois está lá trabalhando na TV Globo. Já teve algum gol que ele narrou, assim, que você tava do lado, que você olhou, você se emocionou pela narração dele? Vários. Você lembra, assim? Vários, mas tudo bem. Tem 2 Tá. que eu vou... Foram vários, tá? Sim, imagino. Foram muitos gols, mas são 2. O primeiro foi os 2 do Ronaldo na final da Copa de 2002. Porra. O cara o Galvão já tinha narrado 94, né? O Tetra. O Tetra. E a gente estava ali fazendo o Penta. Era a minha primeira Copa, comentando jogos da seleção brasileira, porque em 98 eu comentei as outras seleções. Quem comentava a seleção brasileira era o Pelé e o Falcão. E eu estava comentando as outras seleções. Fiz diversos jogos fantásticos na Copa de 98. Quando acabou a Copa de 98, eles me chamaram e renovaram o contrato comigo por 3 anos. Porque eu, o Kleber e o White, nós fomos uma equipe que foi muito elogiada durante a Copa do Mundo. Beleza. A partir de 99 eu comecei a fazer seleção brasileira. Eu fiz a Copa das Confederações no México, que o Brasil perdeu para o México na final. E daí em diante eu fui fazendo Copa América, Copa das Confederações e fui para a Copa do Mundo pela primeira vez para comentar a seleção brasileira. E comentar os outros também, né? Que eu fiz outros jogos. E aí aquela final lá, sabe? Porra, eu sou imparcial. Mesmo quando eu faço o jogo da seleção brasileira. Se a seleção brasileira está jogando mal, que ultimamente só joga mal, mas também jogava mal naquela época, eu critico. Se um craque está jogando mal... saudades das suas críticas nos jogos da seleção brasileira. Eu critico. Mas aquele jogo ali, que o Brasil ganhou por 2-0, pô, as 2 narrações de gol do Galvão foram espetacular. Mas tem uma narração que supera qualquer uma dessas. Qual? Guerreiro. Contra o Chelsea, lá no Japão. Porque aquele jogo pra mim foi... Porra, foi difícil fazer, cara. Porque eu já tava chorando quando vendo
os corintianos chegarem no estádio. Cara, Foi uma invasão mesmo? foi uma invasão, cara. Cara, meu, eu viajei, nós fizemos escala em Doha. Quando eu desci em Doha, só tinha corintiano, cara. Quando eu desci em Tóquio, só tinha corintiano. Quando você saía na rua, só tinha corintiano. E na final, cara, era uma multidão que não parava mais de chegar com a camisa do Corinthians e um pedacinho assim de azul, que era o Chelsea. Cara, eu chorei na abertura de emoção, porque eu comecei a pensar em tudo que eu passei no Corinthians. Eu nasci no Corinthians, né? Eu cheguei no Corinthians em 75. Joguei todas as categorias, joguei dente de leite. O último campeonato de dente de leite foi o de 76, eu joguei pelo Corinthians. Joguei juvenis, profissional. Então eu comecei a pensar quantos jogadores que eu joguei ou que eu vi jogar no Corinthians, que eu torci na época que eu era garoto, mereciam estar jogando numa final de Mundial de Clubes com a camisa do Corinthians. Quantos? Cara, Zé Maria, Vladimir, Rivelino, Palhinha, Sócrates, né? Para falar alguns, eu acho que eu merecia estar jogando ali, Birubiru merecia estar jogando ali. Você se viu ali. Marcelinho. Então. Marcelinho Carioca, Neto, Nossa. cara, Rincon. Ricardinho. Então, aí eu comecei a viajar e olhar. Sabe quando você vê um filme e que, em determinado momento, o personagem começa a pensar no passado e começa a passar aquelas figuras com quem ele conviveu? Foi isso que aconteceu comigo. Mas não aconteceu comigo só na minha cabeça. Eu projetava o que eu estava pensando para o campo. Então eu olhava para lá, eu via Corinthians e Chelsea, mas eu via todas essas sombras, sabe? De jogadores que, na minha opinião, mereciam estar dentro daquele campo. E eu acho que, claro, vou falar uma coisa viajante, né? Uma coisa de Tarantino, tá? Não leve a sério. Eu vou falar de coisa de Tarantino. Talvez por isso o Corinthians tenha ganho do Chelsea, porque a gente estava com mais de 20 jogadores em campo. Eles estavam só com 11. A torcida... Fora a Pô, torcida... e esses caras, né? Fora a torcida, esses caras estavam lá. Sabe? Eu via Zé Maria, eu via cada um na sua posição, cada um no seu... Na sua época, cada um... O Zé Maria com aquela camisa sangrando da final de 79, sabe? Aquela raça toda. Então, eu me emocionei bastante com aquele jogo.